Olá, meus amigos, muito bom dia. Seja a graça, a misericórdia, a paz do Espírito Santo sobre todos os que participam dessa programação, dessa transmissão. Mas, especialmente a paz que nós tanto almejamos de Deus, você tem que entender uma coisa. Tem um ditado que diz que aquele que semeia vento vai colher tempestades. De fato, isso é uma realidade. Se você semeia o que é ruim, você não tem como você colher coisa boa. Você colhe aquilo que você planta. Isso é uma lei fixa da vida. Seja você religioso ou não, seja você bonzinho ou não, seja você de Deus ou não. Não importa, eu sou de Deus, mas se eu plantar o que não presta, eu vou colher o que não presta, independentemente de eu ser ou não de Deus. E uma das coisas que mais as pessoas desejam neste mundo é a paz. Há pessoas que dizem, eu queria pelo menos 1 minuto de paz. Você imagine como essas pessoas vivem numa guerra infindável. Mas Jesus nos ensina a receber a paz. Jesus, olha só, a paz não vem Deus, me dá a paz. Deus, me dá a paz. Você pode pedir a paz, mas se você está semeando discórdias, que paz você vai receber de Deus? Nenhuma. Então vamos ser honestos e não hipócritas. Vamos encarar os fatos como eles são. Jesus nos ensina a perdoar, até mesmo na oração. Na oração, ele diz, perdoa-nos os pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos como nós perdoamos. Se eu faço as minhas orações e não perdoo, de nada adiantam as minhas orações. Nada. Porque eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo fingido. Eu estou tentando alcançar uma coisa impossível. Como é que eu posso alcançar o perdão se eu não perdoo? E o perdão que Deus me dá é infinitamente maior do que aquele que eu tenho que dar àqueles que me ofendem. Então, é impossível uma pessoa ter paz sem que ela perdoe. Se você quer ter paz, você diz assim, eu queria ter paz. Essa paz depende de você, não depende de Deus. Depende de você. Se você perdoa, você será perdoado, você vai ter paz. Se você não perdoa, você não será perdoado, portanto, você não vai ter paz. Porque a paz só é possível, a paz interior, a paz da consciência, a paz que a gente tanto almeja dentro de nós, ela vem com atitudes apropriadas de cada um de nós. Veja o que Jesus disse na oração. Ele diz assim, ele diz com clareza, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, eu tenho que perdoar, se eu quero receber perdão de Deus, eu tenho que perdoar também aos meus devedores. Se eu não os perdoo, nem adianta pedir perdão a Deus, que não vai acontecer. E perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, no versículo a seguir, ele diz assim, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então é assim, toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Lembra quando eu falei uma vez, ou dá ou desce? Ou você dá perdão e recebe, ou então você vai descer com os seus pecados no inferno e ninguém pode ajudar você. Porque é uma decisão pessoal. Não depende do pastor, do padre, do bispo, seja lá quem for. Não depende de ninguém, depende da pessoa, da própria pessoa. A própria pessoa que não tem paz tem que primeiro perdoar para que então ela possa ser perdoada por Deus. E quando ela é perdoada por Deus, aí ela entra num gozo espiritual da paz. Jesus é o príncipe da paz. Em Jesus nós encontramos paz. Porém, antes dele nos dar a paz, ele nos dá o perdão. Então, por conta desse perdão que ele nos dá, nós também recebemos a paz. Você já imaginou quando, por exemplo, você está com uma dívida imensa com um certo credor e esse credor resolve perdoar suas dívidas. E então, você entra em estado de paz, de gozo, porque você não tem mais dívida com o seu credor. Assim também é com respeito a tudo na vida. Se nós perdoarmos aos nossos devedores, aos nossos ofensores, aos nossos agressores, aos nossos afrontadores, também nosso Pai Celestial nos perdoará. É assim que funciona. É assim que funciona a fé. Por isso que nós falamos de fé inteligente, que não tem nada a ver de mérito. Ah, eu mereço, eu não mereço. Não, depende da inteligência. Eu creio, eu recebo. Eu não creio, eu não recebo. Eu creio nessa palavra, então eu pratico essa palavra, então eu recebo os benefícios dessa palavra. É assim que tem que acontecer, minha amiga, meu amigo. Mas aí a pessoa diz assim, mas, ô bispo, como é que eu posso perdoar uma pessoa se o meu coração sente ódio por essa pessoa? Realmente, o coração é indomável. Você não consegue controlar o seu coração e Deus sabe disso. Ninguém mais do que Deus sabe que o nosso coração, ele é indomável. Você não controla o seu coração. Portanto, você não pode perdoar de acordo com o coração, porque o coração não perdoa ninguém. O coração não gosta de sentir mal, ele só gosta de sentir o que é bom. E quando você tem que perdoar alguém, você tem que transgredir os desejos do seu coração. Você tem que, digamos assim, ultrajar o seu coração. Você tem que violentar o seu coração. Mas não importa. Se o meu coração é incontrolável e ele não quer perdoar, eu não dou a mínima importância para ele. O que eu faço? Eu faço o que a minha mente, o meu intelecto, a minha razão me manda fazer. A minha razão, o meu intelecto, o meu racional diz assim, olha, Jesus disse, se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos vossos ofensores, então também vosso Pai não vos perdoará. Então, a minha mente, o meu intelecto, a minha inteligência diz, é assim? Então eu perdoo. Na minha cabeça eu perdoo o fulano, a fulana, embora o coração sente o ódio dessa criatura, não importa. Como eu não tenho controle do coração, eu largo ele para lá. Mas na minha cabeça, eu perdoo aquela criatura. Oh, meu Deus, eu perdoo essa pessoa. Eu oro até para que o Senhor abençoe. Pronto, acabou.
Quando eu faço isso, eu estou obedecendo a palavra de Deus, ainda que o meu coração grite: ah, é um desgraçado, é um infeliz, tinha que morrer. Meu coração diz isso, mas na minha cabeça eu digo: sim, eu perdoo. Então, como Deus vê esse esforço hermétrico, essa violência que eu trato as coisas de Deus, as obrigações, as leis de Deus. Então ele vê esse esforço sobrenatural, então ele me dá a paz do meu perdão, e ele transforma o meu coração para também perdoar. É assim que funciona, mas primeiro começa comigo. Não espere que Deus venha trazer paz no seu coração quando você sabe que você está em guerra com a fulana, com fulano, etc. Perdoa, porque o perdão, minha amiga e meu amigo, quer você goste ou não, o perdão faz melhor, faz mais bem a você do que a pessoa que é perdoada. Sabia disso? O perdão abençoa mais a pessoa que perdoa do que a pessoa perdoada. O perdão abençoa a gente porque usamos a fé para perdoar. E é por isso que, pela fé, nós alcançamos a paz do perdão, a paz com Deus. Graças a Deus. Coloca isso em prática na sua vida, você vai ver que ela vai mudar. Se você não fizer isso, esqueça a fé, esqueça Jesus, esqueça a Deus, porque não vai acontecer. A palavra de Deus não vai se cumprir na sua vida. Essa é a realidade. Ou você faz o que está escrito, ou você não faz. Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, é amaldiçoado. Isso só depende de você. Não depende de igreja, não depende de oração, não depende de jejum, não depende de nada. Só depende da sua cabeça. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.